Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, fechando esses primeiros 10 dias desse ano de 2025, que já começou com uma série de expectativas em relação a situações que certamente vão movimentar muito mais esse ano de 2025. Eu comentei com vocês no nosso encontro anterior uma situação muito curiosa que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, que são pessoas ligadas a esse universo jurídico fazendo uma pregação nas redes sociais, sobretudo direcionadas a essas pessoas da extrema-direita, sobre uma série de situações que estão dentro do Código Penal, mas que a interpretação dessa gente é completamente oposta àquilo que quis o legislador lá atrás. Isso cria para muitas pessoas uma falsa expectativa de que há soluções no campo da justiça, no campo do direito, analisado de uma forma absolutamente racional para a figura do inelegível. Gente, como eu digo para vocês sempre, uma coisa é um advogado se posicionar para defender o seu cliente quando ele é acusado de um único crime. Um único crime que ele alega inocência e um crime que não há evidências, não há provas, não há testemunhas daquele cometimento. Então, a atividade do advogado, ela parte de uma situação lógica, de uma presunção de inocência, enfim. Mas isso é completamente diferente de uma defesa voltada para alguém que é um criminoso em série. E um criminoso, um delinquente que teve a possibilidade de cometer crimes em várias áreas do Código Penal. Porque o particular, ele quando comete um crime, o crime está apenas num capítulo do Código Penal. Agora, quando ele comete crimes militares, crimes contra a administração pública, contra a saúde, contra a soberania nacional, contra o sistema financeiro, aí são muitos crimes. E quando ele comete ainda alguns crimes que estão tanto dentro do Código Penal quanto em legislação especial, a situação fica mais complicada. Não é por outra razão que a grana toda que Bolsonaro arrecadou via Pix, mais 17 milhões de reais, segundo ele, essa grana está evaporando para custear advogados. E isso tudo ainda não será suficiente para fazer com que ele escape da cadeia. No entanto, como eu conversei com vocês mais cedo, uma parcela desses juristas, eu estou pegando só o do Paraná, o Dallagnol, porque o que ele diz parece até que está articulado com outros tantos que se apresentam como pessoas do mundo do direito, repetindo as mesmas coisas. E logo após eu ter feito aqui uma análise da visão completamente equivocada de Dallagnol no direito, uma vez que ele apresentou uma suposta estratégia secreta, vejam bem, né? A estratégia secreta é que ele estava falando para todo mundo em detalhes como seria, portanto, aonde é que está o segredo dessa estratégia. Pois é, ele veio com mais 3. E aí nós vamos ser obrigados a desmontar essas 3 estratégias da defesa de Bolsonaro para tentar fazer com que ele escape da cadeia. E nas falas que eu vou colocar aqui, alguns trechos para vocês, vocês vão ver que tem atos falhos, né? Uma contradição muito grande do Dallagnol, porque se ele diz que se o processo que está colocando o Bolsonaro no topo de uma cadeia de crimes, se esses processos, essas acusações, elas são de naturezas políticas, então por que a preocupação numa defesa técnica? Se ele já parte do princípio que o criminoso será condenado, então fica chovendo numa olhada aí, falando uma série de situações que não guardam nenhum tipo de ligação com a racionalidade, né? Bom, vamos conversar com vocês sobre essas questões, como vocês podem estar notando. Estou aqui no ambiente aberto, então eventualmente está pintando um barulhinho aqui, outro acolá. São coisas que a gente às vezes não planeja quando a gente prepara aqui um papo ao ar livre, né? Mas vai dar para a gente conversar sim, eu quero mostrar aqui algumas coisas muito interessantes para vocês. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e também conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, obrigado por vocês estarem respondendo a nossa enquete que eu fiz no nosso novo canal de cortes no Portal do José. Então, vou colocar o link para você participar, que está muito divertido, está muito interessante.
Bom, entrando aqui nos temas, tem uma coisa muito importante, gente, que a gente bateu muitas vezes aqui, que é a questão da comunicação no governo Lula, como uma ferramenta política, uma ferramenta de politização, de trazer o debate para as pessoas da sociedade, para neutralizar uma série de mentiras, enfim, para colocar uma série de assuntos no campo da racionalidade para a sociedade compreender e a sociedade se envolver. Como essa comunicação foi completamente falha, nós ficamos nos últimos anos sendo pautados por aquilo que as grandes redes de televisão, os grandes veículos de comunicação colocaram, as maluquices da extrema-direita. E agora eles estão meio que em conjunto, de uma maneira muito intensa, em várias frentes, jogando muitas situações para que a gente esclareça, a gente confronte, né? E hoje vocês vão ver, certamente, em todos os telejornais, avaliações sobre a economia, que a inflação no Brasil foi de 4,85%, 83%, 4,83%. E que isso é uma coisa absurda e tal, vão colocar uma série de especialistas e vão traçar cenários ali cataclismáticos. Como não há uma contraposição muito eficaz de quem cuida da economia, da parte do governo, então nós vamos ver muitos rames aí na sociedade por um lado e para o outro. Mas isso tende a ser minimizado com uma comunicação mais cientificamente tratada, é o que a gente espera. Vocês vão ver muitas notícias como essa aqui. A carne subiu a 20% esse ano. E aí subiu a laranja, aí subiu a batata, aí subiu aquilo. E teve enchente, não sei o quê. A gente vai ver muita coisa assim, muitas explicações, com uma situação muito desconfortável para o cidadão, que são os preços nos supermercados. Quem faz as compras não quer saber se teve enchente, se teve terremoto, se teve cataclisma, se no governo Bolsonaro se desativou todos os armazéns que podiam fazer controles desses preços dos produtos na entre-safra, até porque, sem comunicação, o povo não fica sabendo disso. E são muitas frentes de desinformação, gente. Se eu ficasse aqui no portal do José só desmentindo essas histórias todas, olha, eu não faria outra coisa. Por isso que é muito importante ter essa comunicação, que eu tenho sublinhado, né? O presidente da República ele partiu de um patamar de 60 milhões de votos, 60 milhões de adultos, de votantes, que precisavam ser alimentados também com as informações depois desse processo eleitoral todo, uma vez que, do outro lado, nós sempre tivemos e vamos continuar a ter uma insanidade muito organizada, né? É um negócio impressionante, a insanidade articulada e organizada. Então nós vamos ver muito isso. Mais notícias, né? A inflação fecha o ano, com essas histórias todas. E na medida que as informações forem chegando e forem sendo contextualizadas, a gente vai dissipando muitas dessas frentes estressantes. Bom, e aí, saindo dessa área da economia, que a gente vai ter um tempo para discutir, voltemos aqui às questões jurídicas. É uma questão muito preocupante para a extrema-direita, essa aqui, ó, que eles não estavam se tocando muito, mas está aqui de uma forma mais evidente. O fato que a Procuradoria-Geral da República, nesse mês de janeiro, criou uma força-tarefa no recesso para analisar a investigação da trama golpista envolvendo Bolsonaro e aliados. E aí, gente, aquela história, né? No campo do direito, essas criaturas ficam tentando uma solução para fazer com que o Bolsonaro não vá para a cadeia. Observe que o começo do vídeo do Deltan Dallagnol, ele fala exatamente com todas as palavras, é isso aí, estratégias para o Bolsonaro não ser preso. Ó. Eita, Bolsonaro tem 3 novas estratégias para não ser preso. Vão funcionar? Nossa, com tanta estratégia para o cara não ser preso, é difícil alguém ser preso, né? Então, Dallagnol, você vai ter que dar explicações aí pro seu povo aí, depois que o inelegível estiver no Chilindró. Acompanha aqui. Eita, essa aqui é um combo. Bolsonaro tem 3 novas estratégias para não ser preso pelo STF. Nesse vídeo aqui eu vou contar para você quais são elas e será que elas vão funcionar? Fica aqui comigo para entender. Ontem eu contei para vocês que o Bolsonaro contratou um novo advogado estrelado, então, o Celso Vilardi. O que é interessante é o seguinte, o advogado contratou um advogado estrelado. O que será um advogado estrelado? Né? Um advogado estrelado, será que ele está ali entre as estrelas? Né? Ele está muitas estrelas grudadas? Enfim, tem a ver com essa teoria, né, de uma defesa de advogados interplanetários, porque só assim esse pessoal da Terra plana poderia encontrar algum tipo de argumento razoável, né? Lá pelas tantas, eu vou separar aqui um trecho, o Dallagnol, ele diz o seguinte:
as 3 estratégias, vou resumir aqui para não colocar muita criatura aqui, que tem 3 estratégias. A primeira estratégia é desacreditar completamente a delação premiada do Mauro Cid, porque, segundo ele, essa delação estaria completamente furada. Só que tem um negócio, gente. Nós sabemos que não foi só a delação de Mauro Cid. Foi aquilo que ele disse, confrontado com todas as informações que foram colhidas ao longo das investigações. E elas corroboraram os termos da delação premiada. Então, isso aí está totalmente furada, essa tese aí do Dallagnol, como uma ferramenta de fazer com que o Bolsonaro fique tranquilão, né? Olha, que o Mauro Cid está dizendo a mentira. Mas o Mauro Cid era o braço direito do Bolsonaro. Por qual é o interesse dele mentir? Qual é o interesse dele mentir, inclusive, nos outros crimes? Nas joias, que ele forçou a barra para pegar as joias, para levar as joias no último dia do governo Bolsonaro, a falsificação de vacina ou de atestados de vacina, poder entrar em outros países, sem assumir perante o povo brasileiro que tinha se vacinado junto com a Orcrim toda. E aí as situações todas envolvendo venda de joias no exterior, isso tudo junto com as histórias e estratégias para golpe aqui no nosso país, tudo aquilo que foi levantado. Então, gente, são maluquices do Deltan Dallagnol que ele está colocando junto com outras pessoas aqui como salvaguardas para o Bolsonaro. Mais à frente ele falou isso aqui. Vamos pegar mais um trechinho aqui? Vamos lá. Fala, Dallagnol. Fala, meu filho. Vai sair ou não vai? Agora, só porque eu falei, aqui deu uma agarrada aqui no vídeo aqui, tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Deu outra agarrada aqui. Bom, não interessa. Isso aqui, já que deu um pequeno... Como vocês sabem, meus papos com vocês aqui não são editados. Então, em linhas gerais, a neutralização ou desacreditar a delação de Mauro Cid, que não vai funcionar, mais pra frente, voltou. Podem eventualmente vir a ser... Voltou. E aí a última tese dele, que é a mais curiosa, né? Primeiro, desacreditar o Mauro Cid. Em segundo lugar, não questionar mais a suspeição ou o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. E a terceira é a mais curiosa. Vamos ver se dá para vocês pegarem? Vamos lá. Fala, Dallagnol. Para julgar esse julgamento mais para frente, para não acontecer agora em 2025, quando os ventos políticos mais para frente podem eventualmente vir a ser melhores e ter um ambiente melhor para um julgamento mais imparcial. E justamente por entenderem que não existe aí uma bala de prata hoje no Supremo, que apareceu aí a terceira estratégia, que é essa que eu vou mostrar para você agora. Olha aí a terceira estratégia comigo. Bolsonaro já traça estratégia eleitoral pensando no próprio indulto, caso seja preso. O indulto seria algo que, em tese, resolveria a questão, mas tem que ter o ambiente político favorável. Olha aqui comigo para você entender. Aliados de Jair Bolsonaro mudaram de percepção sobre o comportamento que o ex-presidente deve adotar em um eventual cenário de ter sua prisão decretada. Antes, a aposta é de que ele tentaria a fuga. Hoje, porém, o capitão tem sinalizado outros planos. Então, gente, não é incrível o cara chegar na publicação e assumir que uma das estratégias de Bolsonaro que estava no radar era a fuga? Como eu sempre disse aqui para vocês, e mais, né? Essa estratégia de fuga não está descartada, não. Então ele prossegue aqui, dizendo que, olha, Bolsonaro, ele sendo preso, ele vai virar Marte, vai eleger todo mundo na Câmara, todo mundo no Senado, e aí vai eleger o próximo presidente da República, e o próximo presidente da República vai decretar ali uma soltura dele, via indulto. E, obviamente, que isso vai ter recurso. Enfim, ele vem com essa estratégia aí, e, enfim, vamos ver, né? Eu acho muito pouco provável que os advogados interplanetários, estrelados, que eles consigam, com cortes internacionais, alterar a realidade de um criminoso em série aqui no Brasil, que vai ser exposto para a sociedade de uma forma que mesmo as pessoas que sempre seguiram o Bolsonaro nunca viram. Essas pessoas, grande parte já percebeu que nós tivemos um delinquente, um criminoso, uma pessoa sem caráter à frente do nosso país. E isso tudo mostrado fará com que as pessoas se incomodem muito menos com a prisão do inelegível, exceto ele e as pessoas como o advogado aí, o seu Deltan, eu acho que é advogado, né? Pelo menos é como ele se intitula, como eles se apresentam nessas teses todas aí que serão absolutamente
fracassadas. Isso eu posso cravar aqui com vocês. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Desculpem os barulhos, mas vida que segue, filas que andam. Um grande abraço. Tchau.